Olá pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, né? Fizeram as atividades aí dessa semana e vamos dar sequência aqui no nosso estudo da pré-história. Então, nós vamos partir aqui da ideia de como a arte ela vai mudando a partir do momento que o homem também muda os seus costumes. Então, tem uma comparação aqui que um escritor argentino faz, o Jorge Luis Borges. Ele vai comparar o fazer artístico com quando a gente se olha no espelho, por exemplo. Quando nos vemos no espelho, vemos a nossa própria pessoa ali do outro lado, né? Então, o homem também, quando ele cria um objeto artístico, ele coloca o seu eu dentro dessas próprias criações. Então, tanto nas atividades do cotidiano, do dia a dia ligadas ao trabalho, como no fazer artístico, essas atividades elas estão assim cheias dos saberes do homem, dos valores que ele tem, toda uma filosofia de vida ali, a sua criatividade, enfim, um conjunto de conhecimentos que já faz parte, né, está interiorizado aí no homem. E a mudança mais significativa que ocorreu nesse momento aí foi com relação ao trabalho. Porque, por exemplo, o que acontece? O homem, nesse momento, ele passa a domesticar os animais. Então, quando a gente olha nessas imagens aqui encontradas ali no deserto do Saara, nós vamos perceber que o homem, ele está se relacionando assim com os animais, né? Ele está pastoreando o gado. Diferente de outros desenhos que a gente observou lá no estudo passado, onde apareceu o homem flechando um animal, por exemplo. Então, essa mudança de comportamento mesmo, isso está sendo revelado aí através das pinturas encontradas nesse momento. O que nós vamos observar também é com relação à mudança de técnicas. O homem ele vai passar assim, ele vai melhorar, por exemplo, as ferramentas que ele precisa aí no seu dia a dia. Então, nós vamos observar assim objetos mais elaborados. E não só nas ferramentas isso vai aparecer, isso vai aparecer também essa melhora nas técnicas que ele usa para a representação artística. Por exemplo, se a gente observar uma pintura, nós vamos ver que ele já coloca uma outra cor, ele está preocupado em representar um volume, ele está preocupado em representar um relevo, uma textura. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: será que o homem, nesse momento, ele já está preocupado com a beleza ou com os valores estéticos quando ele cria essas mesmas ferramentas, as ferramentas e esses desenhos aí, será que há o desejo da beleza nessas criações? Então, o que a gente observa aí é um nível de sofisticação assim do homem, né? Tanto na produção dos seus objetos do dia a dia, das ferramentas, como do fazer artístico. E o que nós vamos observar também é que a expressão artística ela acontece simultaneamente com a expressão verbal. Então, há indícios, né, que afirmam isso, que o homem ele estava tentando se comunicar tanto através do desenho, né, que é a parte visual, como também a parte verbal. Isso se constitui na afirmação da sua própria identidade. Então, o que ele buscava, na verdade, era já ir definindo a identidade como homem. Outra coisa que nós vamos observar aí é com relação ao trabalho. O trabalho de hoje, ele tem tudo a ver com o trabalho também da pré-história. Porque por que a gente trabalha? Nós trabalhamos para providenciar as coisas que a gente necessita. A comida, a roupa que a gente veste. E à medida que a gente vai se afastando e indo lá para a pré-história, a gente percebe que esse trabalho ele vai sendo simplificado cada vez mais. Porque o trabalho lá do homem da pré-história, ele era assim, um trabalho simples. O trabalho dele ele estava assim, voltado para a caça e para conseguir alimento para ele consumir ali no dia a dia. Então era um trabalho bem simples, não temos a apresentação de mais nada além do que esse trabalho para providenciar o alimento mesmo. Outra coisa que vai ocorrer importante
nesse período é com relação à fixação do homem num território, porque o homem ele era nômade, né? O que é o nomadismo? É quando ele vai andando em busca de alimentos. Então, quando ele fixa a residência num lugar, ele vai alterar a paisagem desse lugar. Então, o que vai acontecer? Ele vai desenvolver a agricultura, que é um fator super importante, ele vai pastorear o gado, né? Isso é demonstrado ali nas pinturas, e também vai fixar a residência. Então, quando ele fixa a residência, começam as primeiras aglomerações humanas e que vão ser as primeiras cidades, assim, né? Então, isso causa uma tremenda mudança para o homem, tanto no desenvolvimento de técnicas, e ele vai ter que fazer coisas para se adaptar a essa nova forma de vida aí, que é a vida em comunidade. Pessoal, quando a gente observa ali na página 52 esses objetos que tem aí, né? Ou assim, será que o homem da pré-história ele estava preocupado só com a função do objeto, ou será que passa pela cabeça dele uma função estética? Eu quero criar um objeto belo. Porque se a gente olhar para esses objetos, nós vamos ver assim que ele tem um acabamento assim muito fino, né? Então o homem ele já está começando a buscar assim o visual aí, né? A parte visual, uma coisa que agrade também. Então e essa passagem aí do paleolítico para o neolítico, que é da pedra lascada para a pedra polida, então vão ocorrer várias assim transformações assim marcantes assim mesmo para o homem. A pedra, nesse momento, ela ainda é o principal material que o homem trabalha, mas a gente conhece indícios que o homem ele já conhecia o metal também nesse momento. Mas a idade dos metais ela vai ser mais para frente, porque, por exemplo, o neolítico, nós estamos falando em 10.000 a.C., e a idade dos metais ela vai se aproximar aí dos 4.000 a.C., né? Então, a idade dos metais ela começa quando acaba o período neolítico. Mas essas pedras polidas, elas são muito mais fortes do que a pedra lascada. Então, isso é um desenvolvimento grande para o homem, assim, né? O fato da pedra ser polida. E outro material que ele vai passar a trabalhar também é a madeira. Então, aparece a pedra e a madeira. E para dar um trato ali na madeira, ele também precisa de ferramentas adequadas, e ele vai precisar de um corte preciso, porque a madeira vai ter que se encaixar, por exemplo, numa pedra, ou então ela vai servir para a construção das casas deles. Então ele vai buscar uma precisão também no corte da madeira. Então nós vamos ver como que o homem vai aprimorando técnicas nesse momento aí, né, para ir melhorando o dia a dia dele, né, para resolver vários problemas e dessa maneira melhorar mesmo o seu dia a dia. Então, pessoal, deu um pause aí no vídeo, né? Mas aqui voltando, o que nós vamos observar? Que o homem, ele sempre exerceu a sua criatividade, né? Na hora de construir suas ferramentas, de construir suas casas. E o que a gente estudou também lá no capítulo passado foi com relação à música, que o homem durante a construção dos instrumentos musicais, ele também fazia uma pesquisa de materiais. Então, por exemplo, ele percebia que o osso de um mamute era mais forte do que um outro tipo de osso, e que cada tamanho de pedra produzia uma sonoridade diferente, cada largura, um bambu mais grosso, um mais fino, um chifre de um curto ou mais alongado. Então, essa pesquisa aí é uma coisa importante que o homem fazia, então, nesse momento aí da pré-história. Então, isso aí era exercitar a sua criatividade também, né? E vocês devem estar perguntando por que tantos porquês, né? Por quê? Para a gente chegar próximos a uma verdade, aquilo que a gente tenta descobrir lá da pré-história, nós temos que partir do levantamento de hipóteses mesmo, porque nós, na verdade, nós não temos certeza de nada, assim, são só hipóteses que a gente levanta. E outras coisas a gente pode até afirmar. Por exemplo,
nós sabemos que o homem ele tinha muito medo do fogo, assim, no começo. E depois ele vai perceber que o fogo, ele vai passar a gostar muito do fogo, porque ele leva o fogo para dentro da caverna, ele vê que o fogo aquece. Mas uma coisa importantíssima que ocorreu aí é que ele percebeu que quando o fogo estava em contato com a terra, aquela terra ficava dura, ela endurecia. E esse momento, gente, é um momento assim que o homem ele faz a sua principal criação do período neolítico, que é a cerâmica, né? A cerâmica, os potes de cerâmica. Isso é bárbaro, né? Se a gente for o primeiro material, na verdade, que o homem domina, né? Tem a pedra, tem a madeira, mas depois ele passa a dominar a terra, né? O barro. E o homem, ele tem essa relação estreita com o barro, porque a gente foi feito mesmo com o barro. Então, no começo, as mulheres é que faziam as cerâmicas. Era uma cerâmica mais simples, né? E não tinha sofisticação, ela era uma cerâmica utilitária, né? Que eles usavam para levar a comida para dentro da caverna, levar água ou mesmo para armazenar sementes utilizada na agricultura. Mas nós vamos perceber que com o passar do tempo, essas cerâmicas elas vão ganhando desenhos, cores diferentes. Vai aparecer uma cerâmica decorada. Então, se nós olharmos para essa cerâmica, a gente acha até que ela saiu de dentro de uma loja de decoração, porque são objetos assim belíssimos, né? O homem estava preocupado não só com a função do objeto, mas também com a beleza. E nós não precisamos ir longe. Aqui no Brasil, nós também tivemos pré-história. Então, nós tivemos povos ali próximos, lá na Ilha do Marajó, que era a cerâmica marajoara, né, conhecida. Hoje é conhecida dessa maneira, a cerâmica lá da Ilha de Marajó. E ela é reproduzida por artesãos, assim, até hoje. É uma cerâmica maravilhosa, assim, toda com traços geométricos e de diversas formas, né? Os potes de cerâmicas com a boca mais aberta ou com um gargalo mais estreitos. Todas elas buscando referências lá atrás, né, de modelos encontrados aí pela arqueologia e tal. Então a gente vai ver que nós temos também a nossa pré-história e a nossa riqueza aqui, né, brasileira, aí encontrada na cerâmica marajoara. E dessa maneira nós vamos chegando aqui ao fim do nosso estudo. E tem um exercício aí na apostila de vocês, que eu quero que vocês olhem, é que essa busca do belo, ela não está distante da gente, ela está dentro da gente. Porque, por exemplo, eu vou arrumar meu quarto. Então, como que eu arrumo meu quarto? Eu coloco lá minha coleção de carrinhos, eu coloco a minha coleção de bonecas que eu tenho, né? Quando eu tenho uma certa idade, depois eu já mudo, eu quero colocar um quadro ali, uma cadeira diferente. Conforme a idade vai passando, a gente vai concebendo os nossos espaços de acordo com o nosso gosto. Então, a gente exerce também essa coisa da estética no nosso dia a dia, quando a gente arruma os nossos ambientes ou até mesmo quando a gente se veste. Por exemplo, quando eu vou sair, vou para uma festa, tal, eu vou com aquela roupa que eu adoro, vou pôr aquela camiseta, vou pôr aquele sapato, vou pôr aquele vestido. Isso faz parte do nosso gosto pessoal também, que está ligado a esse conceito de estética. E o exercício que a apostila traz aqui para vocês é para vocês desenharem e pintarem o quarto como é o seu quarto. Então, vocês têm um espaço aí, né? Aqui na página 59, que tem um esboço aqui de um quarto. Você pode até fazer numa folha de sulfite maior. Então, você vai decorar aqui a parede, vai colocar lá, ali atrás da sua cama, como a cor que você gosta, aí na concepção do seu quarto. E na figura do exercício número 2, no número 2 é uma figura humana que tem, e você vai colocar uma roupa nela. Quem for mais ousado e quiser fazer uma atividade mais ousada, pode colocar uma roupa, como se estivesse saindo para uma festa, tirar uma foto e postar aqui na plataforma. Eu acho que vai ficar muito legal essa atividade, quem topar fazer isso.
mas pode ser no outro formato também de desenho. É que aqui tá muito pequenininho, então é difícil você desenhar nesse formato. Seria legal vocês reproduzirem esses dois, tanto o ambiente do quarto como a figura humana, de um tamanho maior, para você poder se expressar melhor, né? Porque aqui o espaço realmente ele é pequeno. Eu vou colocar também mais exercícios aí relacionados ao texto lá aqui na plataforma. E dessa maneira eu vou encerrando aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né, essas mudanças aí ocorridas, né, e representadas através da arte. E eu desejo uma ótima semana para vocês, né? Fiquem com Deus, né? Vamos continuar pedindo para passar logo essa pandemia aí, que tá difícil aqui pra gente também gravar aula, né? A gente gagueja, perde o jeito, mas eu espero que vocês compreendam, gente, que a dificuldade tá dos dois lados, né? Tanto aqui pros professores, como aí pros alunos. Então, uma ótima semana para todos e um beijão para vocês, tá? Tchau, tchau.